Nos últimos meses, a Ucrânia tem mirado no petróleo e gás russos, e isso tem funcionado. As refinarias de petróleo da Rússia estão pegando fogo enquanto a Ucrânia as atinge repetidamente com drones. E ela combinou essa abordagem com ataques a portos russos e a infraestrutura de transmissão de petróleo. Agora a Ucrânia está pronta para fazer mais e não tentará consertar o que não está quebrado. Os ataques ucranianos às refinarias continuarão, mas agora com uma nova estratégia que expõe e desfavorece a Rússia. E tudo se resume a uma mercadoria que é fundamental para o funcionamento de qualquer país: eletricidade. Em 5 de novembro, Stefan Korczak, do Kyiv Post, divulgou que a Ucrânia expandiu o alcance de ataques de longo alcance contra a Rússia. Antes focando em refinarias e navios de guerra no Mar Negro, a Ucrânia agora mira na rede elétrica da Rússia. Segundo Korczak, a meta é provocar apagões em massa no oeste e sul da Rússia. Esses apagões deixariam os russos no escuro e poderiam impedir o aquecimento de suas casas. O que significaria que a Ucrânia está finalmente usando uma tática contra a Rússia, que Vladimir Putin tem usado para prejudicar a Ucrânia desde que iniciou sua invasão. O primeiro passo nesse grande plano de apagão é simples. Destrua o máximo de subestações e transformadores acessíveis aos drones e mísseis da Ucrânia. Segundo Korczak, a Ucrânia bombardeia o Kremlin, tentando derrubar a rede elétrica da Federação Russa e causar apagões em indústrias e cidades. A infraestrutura de petróleo e gás se expandiu para alcançar subestações e transformadores elétricos no sul e oeste da Rússia. Mas por que esses dois equipamentos em particular? Ambos têm papéis essenciais para garantir a transmissão de eletricidade em toda a Rússia. A National Grid do Reino Unido explica como uma subestação mantém as luzes acesas nas redes complexas do país. Ela afirma que subestações elétricas convertem eletricidade em diferentes voltagens. É fundamental manter a eletricidade circulando pelo país para distribuí-la às regiões e propriedades locais. Nas subestações, transformadores especializados realizam a troca de voltagem. Geralmente, há dois tipos de subestações em uma rede elétrica. Subestações de transmissão são pontos onde a eletricidade entra na rede de transmissão. Elas geralmente estão localizadas próximas às principais fontes de energia e servem como pontos de junção, pelos quais diferentes circuitos elétricos que cruzam o país se conectam uns aos outros. Outro tipo de subestação cuida da distribuição. Essas subestações geralmente diminuem a tensão da eletricidade transmitida para torná-la utilizável antes de chegar a casas, empresas e outros locais que precisam de eletricidade. Sem elas, a eletricidade transmitida teria tensão tão alta que qualquer coisa conectada seria danificada. Se você já ligou um aparelho de baixa tensão em país com tensão alta, provavelmente viu o resultado: estalos, quebras e até queima. Já explicamos a função dos transformadores. Esses dispositivos, presentes nas subestações, são essenciais para a troca de voltagem. Considere-os como conversores que tornam a eletricidade acessível ao público. Transformadores geralmente elevam a voltagem e diminuem a corrente. Corrente alta causa mais perda de calor ao passar eletricidade por um cabo. Mesmo no nível básico, perder um transformador geraria prejuízo financeiro, mesmo que pequeno na guerra. Mesmo assim, esses dois dispositivos são essenciais para a infraestrutura energética da Rússia. Sem eles, várias regiões da Rússia ficam sem eletricidade, o que nos remete à nova estratégia da Ucrânia. A Ucrânia descarta atacar instalações elétricas russas. Essas instalações costumam ser protegidas, aumentando as chances de drones ucranianos serem abatidos. A Rússia gera 18% de sua eletricidade com energia nuclear e planeja aumentar esse percentual no futuro. A Ucrânia não pode justificar causar uma catástrofe nuclear para forçar apagões na Rússia. Então, ela atinge subestações e transformadores. Esses são os elos-chave na rede de energia da Rússia que levam a eletricidade para onde ela precisa ir. A Ucrânia tem atacado frequentemente essa infraestrutura nas últimas semanas. O ataque mais recente foi informado por Militene, em 5 de novembro. Diz que drones da Ucrânia atingiram a subestação de alta tensão Vladimirskaya, na região de Vladimir, na noite de 4 para 5 de novembro. Também surgiram vídeos do local do ataque, indicando que a Ucrânia conseguiu um acerto direto. Um dos vídeos compartilhados por Militene parece ser uma gravação de um dos drones da Ucrânia, atingindo a subestação.
Ouvimos o zumbido do drone e, em seguida, uma explosão atrás da cerca que provavelmente protege a subestação. Militani explica o principal motivo do ataque ucraniano à subestação. A subestação Vladimirskaya é uma das principais instalações de energia da região. Sua capacidade instalada é de cerca de 4.010 MVA. A subestação é um ponto-chave, com inúmeras linhas de transmissão de energia de 110 a 750 kV, se ramificando a partir dela, atendendo à rede elétrica regional. Seu funcionamento estável é essencial para a confiabilidade e equilíbrio do sistema elétrico da Rússia. Destaca que a Ucrânia já atingiu essa subestação antes, inclusive em 31 de outubro. Se a Rússia tivesse conseguido consertá-la em menos de uma semana, a Ucrânia teria simplesmente forçado os trabalhadores do país a voltarem para onde tinham acabado de sair. O Kiev Post fornece mais alguns detalhes, observando que parece haver muito poucas defesas aéreas russas protegendo a subestação vulnerável. Os drones da Ucrânia enfrentaram leve fogo antiaéreo disperso. E só. Destacamos antes que a Ucrânia talvez não consiga atacar as usinas de energia da Rússia. Defesas fracas na subestação Vladimirskaya explicam os ataques atuais à rede elétrica da Rússia. São mais fáceis de atingir e a Ucrânia tem os mesmos resultados. A perda da subestação também afetará milhares de pessoas, observa Korchak no Kiev Post. Ele diz que a subestação transfere eletricidade da usina hidrelétrica Volga da Rússia, da usina nuclear Kalinin e da usina Kostroma, que utiliza gás natural para gerar eletricidade. São muitas usinas enviando eletricidade para uma única subestação. Graças a Vladimirskaya, as regiões de Vladimir e Ivanovo recebem eletricidade. População potencialmente afetada, pelo menos 750 mil. A subestação Vladimirskaya também abastece a rede elétrica da Grande Moscou. Korchak diz que a Ucrânia provavelmente usou drones Bobber de longo alcance no ataque à subestação Vladimirskaya. Esse drone, que voou pela primeira vez em 2023, é usado pela principal inteligência da Ucrânia. E foi um dos primeiros veículos aéreos não tripulados de destaque do país. Seu alcance varia de 600 a 1.000 quilômetros, 370 a 620 milhas, conforme a variante. Além disso, o Bobber carrega uma carga moldada KZ-6 que foi projetada especificamente para penetrar superfícies reforçadas e blindadas. Em julho, a Ucrânia atualizou o drone com um novo sistema de controle, permitindo operá-lo como drone de visão em primeira pessoa. Isso explica por que o Bobber, também chamado de Castor, é usado nesse tipo de ataque de precisão. A Rússia não se importa com o que a Ucrânia usou, mas sim com a subestação destruída que precisa consertar. Está claro porque Vladimirskaya foi alvo da Ucrânia em 31 de outubro e 5 de novembro. Dissemos no início que esses ataques às subestações são parte de uma nova estratégia. Mas tem que haver mais, e há muito mais. Militani ressaltou que o ocorrido em 5 de novembro, em uma das principais subestações da Rússia, não foi um caso isolado. 2 dias antes desse ataque, o veículo informou que a Ucrânia fez 15 ataques em 15 dias ao sistema elétrico da Rússia, reduzindo 4% da geração de energia. Consideramos que o ataque a Vladimirskaya soma 16 ataques em 17 dias, ou talvez 16 em 16, pois começou na noite de 4 de novembro. A Ucrânia está atacando fortemente a rede elétrica russa, com resultados. O ataque a Vladimirskaya em 31 de outubro deixou 30 mil russos sem luz e reduziu a voltagem em Moscou em 10%. Na subestação Arzamskaya em Nizhny Novgorod, atingida pela Ucrânia, 50 mil ficaram sem eletricidade. O ataque teve objetivo militar, pois as fábricas de munição locais reduziram a produção em 25%, segundo Militani. Ataque em Voronezh deixou 15 mil sem energia e derrubou 40% das redes móveis. Novamente, vemos o impacto. Dezenas de milhares de russos perdem eletricidade todos os dias. E tudo isso graças à nova estratégia da Ucrânia. Como já sugerimos ao comentar sobre as redes móveis, os ataques da Ucrânia não estão apenas causando apagões. No Donbass ocupado, um ataque ucraniano à sua própria subestação reduziu em 50% o abastecimento de água e causou apagões regionais. Aeroportos em Rostov ficaram sem energia, impedindo aeronaves de decolar em outro ataque.
Fica claro que esses ataques a subestações e transformadores visam fins militares e causar sofrimento à população civil. A Ucrânia busca mostrar a guerra ao povo russo com esses ataques e enfraquecer as forças russas na linha de frente e na retaguarda. Korchak traz uma visão mais ampla sobre ataques às subestações em artigo no Kiev Post. Ele diz que o veículo contou os ataques da Ucrânia ao longo de quase um mês, e não apenas nos últimos 15 dias. Os resultados indicam que a nova estratégia da Ucrânia está consolidada. Desde 13 de outubro, de acordo com a contagem do Kiev Post, os planejadores de ataques ucranianos lançaram pelo menos 29 ataques distintos, visando diretamente a infraestrutura da rede elétrica dentro da Rússia ou em territórios ucranianos ocupados, com ataques visando partes inflamáveis de estações de transformadores para causar incêndios, escreve Korchak. E é aqui que começamos a ver a transformação, ou talvez mais precisamente, a evolução da estratégia de drones de longo alcance da Ucrânia. Como dissemos no início do vídeo, a Ucrânia passou agosto, setembro e outubro atacando a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Vamos discutir a eficácia desses ataques depois, mas o importante agora é lembrar que esse ataque foi priorizado. Como sabemos disso? Korchak diz que drones ucranianos atacaram a rede elétrica russa só 10% das vezes em agosto e setembro. A maioria dos drones atacou as refinarias citadas, além de unidades militares e produção russa. Entre 13 de outubro e hoje, Korchak percebeu uma mudança. A Ucrânia fez 76 ataques no período, 29 deles contra a infraestrutura elétrica. Agora, mais de um terço dos drones ucranianos atingem subestações e transformadores, ante 10% há alguns meses. Isso sugere que a Ucrânia elevou a infraestrutura da rede elétrica em sua lista de prioridades. Isso não quer dizer que esteja desistindo. Muito pelo contrário. Ataques às refinarias, dos 76 ataques à rede elétrica, restam 47 focados em refinarias e outros alvos que a Ucrânia priorizava antes de outubro. O que estamos dizendo aqui é que a Ucrânia parece ter estabelecido um padrão básico em relação aos seus ataques a refinarias. Agora esses ataques aumentam, com mais investidas contra subestações da Rússia, o que vai prejudicar o país. Essa dor será sentida pelos cidadãos que já sofrem com os ataques da Ucrânia às refinarias russas. Segundo a United 24 Media, entre janeiro e outubro de 2025, a Ucrânia atingiu 21 das 38 maiores refinarias de petróleo da Rússia. Também fez 48% mais ataques bem-sucedidos ao setor de refino russo do que em todo 2024. Faltam meses para atingir mais. Muitas refinarias que a Ucrânia mira estão sendo atingidas repetidamente em pouco tempo. Isso é uma estratégia proposital, feita para dificultar muito que a Rússia conclua os reparos necessários para colocar as refinarias de volta em operação. Vemos ecos do ataque à subestação Vladimirskaya aqui. A Ucrânia atingiu essa subestação 2 vezes no intervalo de uma semana. Os ataques às refinarias parecem ter servido de modelo para a evolução da estratégia de longo alcance da Ucrânia. Voltando ao impacto dos ataques ucranianos às refinarias. A United 24 Media afirma que a Rússia perdeu quase 40% de sua capacidade de refino até o final de outubro, com o resultado natural de que está produzindo menos combustível. É isso que as refinarias fazem. Elas pegam o petróleo bruto e o transformam em produtos utilizáveis, como gasolina e diesel. Essa perda de oferta levou a aumentos nos preços dos combustíveis em toda a Rússia, junto com quedas acentuadas na quantidade de combustível que a Rússia está vendendo. As exportações pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov caíram 232% em setembro em comparação com o mês anterior, por exemplo. As greves nas refinarias afetam o bolso de Putin. Mas o verdadeiro perigo dessas greves, quando se trata do poder do líder russo, vem do impacto que elas estão tendo sobre os cidadãos russos. Além da alta nos preços, civis em várias regiões da Rússia enfrentam limites na compra de gasolina. O Insider detalha em matéria de 3 de novembro a gravidade da escassez de gasolina na Rússia. As greves ocorreram junto com alta demanda e manutenção em refinarias russas, causando grave escassez de gasolina no país, segundo o veículo. As interrupções no fornecimento de combustível atingiram quase 60 regiões russas, sendo a Crimeia anexada a que enfrenta as piores faltas.
As autoridades locais impuseram um limite de 20 litros por pessoa, provocando compras em pânico, longas filas e até furtos de combustível. As autoridades locais congelaram os preços por 30 dias. Essas faltas não devem melhorar em breve. Na verdade, os ataques às refinarias da Ucrânia estão causando ainda mais danos. O Moscow Times informou em 4 de novembro que a Rússia pode enfrentar sérios problemas no mercado de combustível de aviação após meses de interrupção no fornecimento devido a ataques ucranianos a refinarias. A Rússia respondeu à escassez de gasolina, afrouxando requisitos para produtos das refinarias e tentando estabilizar o mercado interno. Essas restrições permitem que refinarias produzam diesel de inverno, misturando querosene ao diesel de verão. Segundo o sócio-gerente da Proleum, maior fornecedor privado de combustível da Rússia, a medida afeta o combustível de aviação. Maxim Diachenko afirma que novas ameaças afetarão a aviação devido às medidas da Rússia, o que deve elevar o preço do combustível. Cada solução russa traz mais problemas. Isso é resultado da estratégia de longo alcance da Ucrânia. Nos últimos meses, os russos enfrentam escassez de gasolina e preços altos. Em breve, eles também podem perceber que as passagens aéreas vão aumentar. Se Diachenko estiver certo, a Ucrânia já causou muitos problemas à Rússia com sua estratégia nas refinarias. E agora, você pode adicionar o aumento no número de ataques às subestações à equação. Com os apagões, esses ataques estão causando problemas em toda a Rússia. Muitos no país podem em breve enfrentar crises de aquecimento, iluminação e combustível. É muita pressão acumulada. A Ucrânia espera que essa pressão recaia sobre Putin, por ter iniciado a guerra no país. Um detalhe extra é que a Ucrânia também busca certa vingança contra a Rússia ao atacar subestações. A Rússia ataca a infraestrutura energética da Ucrânia todo o inverno desde o início da guerra e repete isso em 2025. Desde outubro, escreve Korchak, os planejadores de ataques aéreos da Rússia mudaram seu foco para as subestações da Ucrânia. Kiev, Kharkiv, Dnipro, Poltava e várias outras regiões ucranianas já sentiram os efeitos. Desta vez, a Ucrânia está simplesmente fazendo a Rússia provar do seu próprio remédio. O presidente Volodymyr Zelensky deixou isso claro em um vlog em 6 de outubro. Zelensky afirmou que os russos não compreendem o custo dos apagões e das dificuldades enfrentadas pelo povo ucraniano na guerra. Ele acrescentou que a Rússia deve sentir o preço dessas ações, afirmando que a Ucrânia revida, atingindo alvos militares, instalações de energia e a Rússia vendem recursos energéticos e usam o dinheiro apenas para a guerra. É por isso que a Ucrânia está tomando medidas absolutamente justas. O objetivo da Ucrânia, como já dissemos antes, é criar apagões generalizados no sul e no oeste da Rússia. Se atingir Moscou, como em 1º de novembro, quando drones ucranianos deixaram as ruas da capital russa na escuridão, então, melhor ainda. Só essa cidade pode ter temperaturas de até 14 graus Fahrenheit negativos no inverno. É o tipo de temperatura que nenhum russo quer enfrentar quando falta eletricidade. A pergunta agora é: qual lado vai ceder primeiro nessa batalha das redes elétricas? A resposta pode ser a Rússia. Como destaca a Medusa em artigo de outubro sobre apagões na Rússia e Ucrânia, a Ucrânia aprendeu com ataques russos anteriores. Neste ano, a Ucrânia está mais pronta para novos ataques, com geradores, baterias estocadas e apoio ocidental, além de equipes de reparo experientes. Basicamente, eles fizeram o que podiam para se preparar para a próxima tentativa da Rússia de interromper a rede elétrica, segundo o portal. Observa-se que a Rússia intensificou ataques, o que pode causar problemas. Porém, há uma pergunta que Medusa não responde. Quão preparada está a Rússia para que a Ucrânia use seus próprios ataques contra ela? Os apagões frequentes na Rússia, causados pela nova estratégia da Ucrânia, indicam que o país está despreparado. Os reparos estão sendo realizados neste momento, mas a Rússia pode em breve se encontrar em uma situação em que comece a ficar sem os componentes necessários para manter suas subestações funcionando. Se isso ocorrer, apagões temporários podem se tornar semi-permanentes, e não se sabe se a Rússia tem reserva suficiente para enfrentar a tempestade. Enquanto isso, a Ucrânia deve manter ataques às refinarias e pode mirar novos alvos nos próximos meses. Uma coisa é certa, vai ser um inverno muito desconfortável para a Rússia.
E desconfortável é a palavra que usaríamos para descrever como um dos maiores fornecedores de fabricação de aeronaves da Rússia está se sentindo agora. Hackers ucranianos realizaram uma operação que revelou informações ultra-secretas que a empresa e a Rússia nunca quiseram expor. O vazamento foi tão humilhante para a Rússia que chega a ser difícil de assistir, como verá em nosso vídeo. Para acompanhar vídeos sobre o sucesso da nova estratégia de ataques profundos da Ucrânia, inscreva-se no The Military Show para atualizações diárias da guerra. Obrigado por assistir.